Boa noite a todos. Tivemos um probleminha aqui de transmissão. Estamos muito felizes por estarmos aqui, aceitando o convite do Centro Espírita Lar de Jesus, da cidade de Joaçaba. Eu sou Carlos Augusto Mosena, representando o Centro Espírita Nosso Lar, aqui de Fraiburgo, e estamos felizes por estarmos juntos nesta noite. Convidamos a todos para acompanharem a prece inicial. Amigo Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do trabalho no bem, para que desta forma possamos levar o Espiritismo, a tua mensagem, o Evangelho redivivo, a todos aqueles que o buscam. Ilumina nossas ideias, nossas mentes, nossos corações, para que possamos aproveitar este tempo precioso nesta atividade que faz muito bem a todos nós que aqui nos ligamos mentalmente, intelectualmente, e dessa forma estudaremos a tua doutrina, para que dessa forma aprendamos e a coloquemos em ação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos dás, que assim seja. O tema da noite de hoje é reconciliação. E nós fomos ao dicionário buscar o significado de reconciliação. E lá colhemos o seguinte sinônimo: restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. Restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. Muito bem. Quem sou eu? Quem é você? O que sabemos sobre nós? Onde buscar essas informações? Fora ou dentro? Nós vamos fazer reflexões do capítulo 9 deste livro, Triunfo Pessoal, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E vamos ler algumas partezinhas para embasar os nossos comentários. Na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esta não é uma parábola, é uma citação
lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, falando sobre os mandamentos, falando com os discípulos sobre esse assunto, os mandamentos, ele toca então nessa questão. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Joana de Ângeles nos propõe neste livro, O Triunfo Pessoal, que nós podemos fazer duas abordagens deste tema. Uma abordagem superficial e uma abordagem mais profunda. Na abordagem superficial, que não deixa de ter o seu significado muito importante e interessante, é quando nós interpretamos esses adversários como os nossos inimigos externos, isto é, aqueles que fizeram alguma coisa contra nós ou nós fizemos algo contra eles, criando assim uma inimizade. Então nós sabemos e entendemos que, devido à questão da reencarnação, nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, enquanto nós estamos aqui na Terra, nessa vida. É muito mais fácil nós encontrarmos esses adversários, esses inimigos novamente. Nós sabemos onde eles moram, os encontramos com certa facilidade nas nossas cidades. Enfim, é muito mais fácil nós fazermos isso do que esperarmos a desencarnação. E aí, com a desencarnação, nós não sabemos mais o que será, né? É muito mais complicado. Mas, numa interpretação mais profunda, Joana de Ângeles nos propõe que esses adversários seriam internos. Seriam os pensamentos, seriam os sentimentos e os comportamentos negativos. Todos nós trazemos em nós esses pensamentos, esses sentimentos e esses comportamentos negativos. Muitas vezes sabemos deles, outras vezes nem nos damos conta, mas nós os possuímos. São o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a irresponsabilidade, a presunção. E justamente então, nós possuímos dentro de nós esses nossos adversários. Voltando aqui ao livro, Joana de Ângeles nos fala o seguinte: o notável psiquiatra Carl Gustavo Jung definiu o self como sendo a totalidade da psique consciente e inconsciente, acrescentando que essa totalidade transcende a nossa visão, porque, na medida em que o inconsciente existe, não é definível. Sua existência é um mero postulado e não se pode dizer absolutamente nada a respeito dos seus possíveis conteúdos. Nada obstante a sua muito bem elaborada conceituação, se o considerarmos o self como o espírito imortal que precede a concepção e sobrevive à dissolução carnal,
teremos nos depósitos profundos do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito, o mero postulado que é o inconsciente pessoal, no qual estão arquivadas as experiências ancestrais, resultantes de todas as reencarnações ao largo do processo evolutivo a que se encontra submetido o espírito. Então vejamos a ciência e a religião, no caso, né? A psiquiatria e o espiritismo, convergindo com palavras diferentes, é claro, mas convergindo para o estudo do ser consciente, inconsciente, o espírito, e mostrando que, através de uma nomenclatura ou de outra, as ideias se aproximam e se englobam quando Joana de Ângeles, nessa citação, nos fala então que o self, chamado por Gustavo Jung, é o espírito imortal e o nosso inconsciente são os arquivos espirituais que nós, espíritos, trazemos em nosso perispírito, em nosso corpo físico, corpo espiritual, desculpa, trazemos as anotações do nosso passado, perispírito, inconsciente, e que estão lá armazenadas. E então nós teremos os nossos adversários, teremos os nossos inimigos nessa visão profunda de Joana de Ângeles, justamente dentro de nós. Para que haja uma conciliação verdadeira com os nossos adversários externos, primeiro é necessário a conciliação com os adversários internos. Por isso que é tão difícil nós perdoarmos as pessoas, porque nós só vamos perdoar verdadeiramente alguém que nos feriu se nós nos conciliarmos primeiro com o nosso orgulho ferido, que é justamente ele o gerador da mágoa e do ressentimento. Aquilo que as pessoas nos fazem, se nós não tivermos esse orgulho a ser ferido, elas não nos atingirão. Então, é necessário que nós nos reconciliemos com os nossos adversários internos, para que tudo aquilo que nos circunda não nos atinja, não nos faça mal. Se não houver essa conciliação interna com o adversário, a conciliação com o adversário externo é um faz de conta. A pessoa diz que perdoa com os lábios, mas o adversário interno continua dentro do ser e não permite que aqueles atos, que aquelas atitudes, que aquelas ofensas, enfim, sejam esquecidas, porque ele está lá a nos lembrar de vez em quando ou quase sempre da mágoa, da dor, que aquilo que foi feito, enfim, nos atingiu e nos atingiu profundamente. Então,
Existem certas palavras nessa citação no Evangelho de Mateus que seria bastante interessante nós passarmos por elas. Nesta primeira frase, concilia-te depressa com o teu adversário. A palavra depressa justamente está relacionada com o aqui, com o agora, com este momento. Por quê? Porque o presente, o tempo, né? O tempo que nós temos aqui na Terra, ele é precioso demais. Ele é preciosíssimo. Nós não fazemos ideia, a não ser quando desencarnam os espíritos, alguns deles vêm relatar através dos livros, das psicofonias, das psicografias, o quanto o tempo é importante para o espírito. Então, Jesus fala: concilia-te depressa, porque o tempo que nós possuímos, ele é muito precioso. Enquanto estais no caminho com ele, com o adversário. Enquanto o adversário está se manifestando. E nesse momento, enquanto nós estamos a caminho com eles, com os adversários internos, nós temos duas opções: aceitá-los como nossos amigos. Sim, nós temos que fazer essa escolha. Nós temos que aceitar o que somos, aceitar o que temos em nós e tornar então esses adversários, essas imperfeições, em nossos amigos. Olha que interessante. Porque se nós desculpa, se nós vermos esses adversários como os nossos inimigos, nós vamos brigar com eles, conosco mesmo, e isso não será bom. Nós temos que vê-los, esses nossos adversários internos, como nossos amigos. Por quê? Porque se nós vermos eles como nossos amigos, nós vamos nos conciliar de uma forma mais fácil. Nós vamos encará-los de uma forma mais fácil. Essa conciliação, ela se dará quase que de uma forma automática, porque então nós, indivíduos, vamos nos reconhecer como aprendizes da vida. Sim, nós temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos inimigos internos, mas por que que nós os temos? Porque nós somos aprendizes da vida. Nós estamos aqui na Terra, seja uma vez, duas vezes, 5 vezes, 10 vezes, não importa quantas vezes nós estamos reencarnados aqui, mas nós estamos aqui como aprendizes, como alunos. E esses adversários, eles fazem parte de nós porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos aqui justamente para esse processo de aperfeiçoamento. Então, se nós reconhecemos em nós esses inimigos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, nós já demos o primeiro passo, que é o reconhecimento. Já sabemos que eles estão em nós. E aí nós devemos então transformá-los através da ação, através da educação, transformá-los em humildade, caridade, modéstia e altruísmo. Se nós não reconhecermos as nossas imperfeições, nós não saberemos
o que educar em nós. Por isso, na questão 919 e 919, letra A, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec toca nesse assunto. A questão do conhecer a si mesmo. É necessário? É. E Santo Agostinho, espírito, dá uma resposta bastante ampla. Eu recomendo que todos busquem lá no Livro dos Espíritos, questão 919. E então, Santo Agostinho diz da importância de conhecer-se a si mesmo. É o primeiro passo para a transformação. Seguindo a citação aqui do Evangelho, diz assim: para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e eles te encerrem na prisão. O que seriam essa prisão para o espírito imortal? São os conflitos, e existem os conflitos desnecessários. Quando nós encaramos os nossos adversários e passamos a tê-los como nossos inimigos, ou seja, nós temos uma visão negativa sobre nós mesmos, negativa no sentido de que, eu sou mesmo assim, eu não vou mudar, eu não tenho condições de mudar, eu realmente sou orgulhoso, realmente eu sou egoísta, eu sou muito invejoso, enfim. Quando nós vemos essas nossas imperfeições e os encaramos como nossos inimigos, nós vamos ter conflitos. O primeiro deles é a culpa, que se inicia por um processo de autojulgamento. Claro, o autojulgamento acontecerá, mas haverá como consequência desse autojulgamento sobre uma visão negativa da situação, haverá uma autocondenação e uma autopunição. E aí, quando nós então temos esse sentimento de culpa, nós começamos nós criamos, né, as grades da prisão. E aí vem as doenças físicas e emocionais para nos punir, porque nós não somos tão perfeitos como nós gostaríamos. Então nós criamos em nós as doenças existenciais de quem não assume a sua condição de aprendiz da vida. Quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, nós começamos pelo processo de autoajuda. Quando nós não reconhecemos, nós começamos pelo autojulgamento e pela autopunição, que vão ocasionar doenças e doenças. Nós sabemos que as doenças, sejam elas físicas ou emocionais, elas são efeito. As causas estão todas dentro. Então, nós precisamos trabalhar as questões íntimas, as questões de dentro do nosso coração, de dentro da nossa consciência, buscando nos melhorar. Uma outra prisão que nós criamos, além da culpa, é a desculpa. A desculpa é um processo também de autojulgamento, mas esse autojulgamento ele tenta sair um pouquinho de lado e nós passamos a projetar as nossas imperfeições nos outros.
dizendo então que a culpa de nós sermos assim é do outro. A culpa de agirmos assim foi do outro. E assim por diante. Então, nós criamos desculpas, justificativas para nos eximir da responsabilidade. E aí, então, nós começamos a usar máscaras nessa questão da negação. Nós negamos os nossos problemas. Os problemas são dos outros. Nós fugimos dos nossos problemas e não aproveitamos o precioso tempo que nos concede Deus através da reencarnação para efetuarmos justamente aquilo que nós estamos aqui para fazer, que é esse processo de reajustamento, de crescimento, de evolução. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, como nós lemos numa questão do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos dizem: "Ah, quão poucos de vós fazem esforços." E nós reconhecemos sim que fazemos muito pouco esforços para nos transformar. Mas Jesus diz que nós só sairemos das prisões, das nossas prisões internas, quando nós pagarmos os últimos centavos. Ou seja, nós só vamos nos libertar, passar de uma situação de culpa, de desculpa, para uma situação de crescimento, se nós fizermos pequenos esforços, que são os centavos, pequenos esforços de humildade e de mansidão no nosso coração. Ou seja, nós vamos reconhecer as nossas negatividades. Nós vamos aceitar os nossos adversários. Sim, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, enfim, irresponsável. Sim, eu sou. Vamos assumir a responsabilidade da nossa situação. Não é culpa de ninguém. A culpa é somente nossa. Porque devido às vivências anteriores, às reencarnações anteriores, essas são as nossas bagagens espirituais. Agora, o que fazer com elas? Continuar carregando essas bagagens pesadas, essas bagagens que não nos deixam avançar? Não. Nós podemos e devemos e temos tantas oportunidades de aceitarmos, reconhecermos e partirmos para a ação. Reconciliação. Ação. A ação de conciliar. Então vamos nos conciliar conosco mesmos, através do reconhecimento, do arrependimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Primeiro passo. Precisamos nos conhecer. A partir do reconhecimento do que temos dentro de nós, do que trazemos dentro de nós, ou seja, do que somos, nós vamos começar a ter uma luta íntima, com força para essa superação.
buscar a transformação através das expiações. Então, nós estamos aqui na Terra justamente para vivermos as expiações, tirarmos de dentro de nós aquilo que não é bom, tirar de dentro de nós aquilo que nos faz sofrer, inconscientemente nos fazem sofrer. O orgulho, o egoísmo, a vaidade nos fazem sofrer. A inveja nos faz sofrer muito. O ciúme, a possessividade, né, de coisas ou de pessoas, exageradamente, as paixões, tudo isso nos fazem sofrer. Felizes são aqueles que não precisam de nada. Felizes são aqueles que já têm tudo, tudo que podem levar para uma outra existência. Que os ladrões não roubam, que as traças não comem, não roem e que a ferrugem não destrói. Essas são as bagagens, essas são as riquezas do espírito. E após o arrependimento, após a expiação, nós então teremos que exercitar as virtudes através da reparação. Então, se nós temos orgulho, vamos desenvolver a humildade. Vamos exercitar a humildade. Se nós éramos egoístas, vamos exercitar a caridade. Se nós tínhamos vaidade, procuremos substituí-la pela modéstia. Se nós éramos invejosos, vamos procurar desenvolver em nós o altruísmo. Se nós éramos irresponsáveis, vamos buscar ser mais responsáveis a cada dia. Se nós éramos presunçosos, soberbos, busquemos desenvolver a simplicidade nas atitudes, nos pensamentos e nos comportamentos. Dessa forma, nós sairemos da prisão da culpa e da desculpa. Então, nós devemos tornar os nossos adversários em nossos aliados. Nós devemos iniciar esse processo de superação através das maravilhosas oportunidades que nós temos à nossa disposição. A doutrina espírita é uma delas. Inclusive, Joana de Ângeles nos fala aqui sobre a religiosidade. Ela diz assim: a adoção de um comportamento rico de religiosidade, sem temer nem ansiedade, sem transferência da realidade objetiva para as fugas subjetivas, constitui uma metodologia preciosa e saudável para o mistério da integração plena e tranquila nos superiores objetivos existenciais, desculpe. Então, ela fala sobre a religiosidade. Ela não fala em religião. A religião é uma criação humana. Então, nós temos o catolicismo, o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, enfim, todas vertentes positivas que procuram levar o ser ao Criador, unir o ser ao Criador, né? Religar, religião. Mas Joana de Ângeles nos diz que a religiosidade é muito importante para que nós vençamos esses nossos adversários.
Independente da religião, nós devemos estar vivenciando a religiosidade, ou seja, buscarmos, através dos conceitos, do conteúdo das nossas religiões, no caso do Espiritismo, nos aproximarmos do Criador, buscar o nosso crescimento espiritual, porque isso nos aproxima do nosso Criador. E nesse processo de aceitação, de superação, de luta, mas uma luta feliz, uma luta porque nós já sabemos aonde estão os nossos adversários e nós sabemos que podemos transformá-los, substituí-los, né? Dessa forma nós encontraremos a paz íntima, não lá na frente, não lá no final, agora, porque se nós decidimos nos transformar a partir de hoje, nós já devemos nos sentir felizes. Nós já devemos ter a paz íntima, porque nós estaremos fazendo alguma coisa por nós mesmos. Nós já estaremos nesse processo de desenvolvimento buscando a saúde existencial. Não só a saúde do corpo físico, mas a saúde do espírito. Então, nada melhor do que nos sentirmos felizes quando nós, então, deixamos esses pensamentos negativos, essas prisões que nos fazem tão mal e passamos à superação, à conciliação. Tudo termina em ação e é isso que nós devemos fazer aqui na Terra. Estamos aqui para exercitar, para sermos ativos, para fazermos ação. Ação para fora de nós mesmos e ação para dentro de nós mesmos. Seja no trabalho no bem, seja nas atividades exteriores, né, nesse trabalho, ou seja também nas ações interiores desse nosso trabalho. Então, voltando às perguntas iniciais. Quem sou eu? Quem é você? O que sabemos sobre nós? Aonde devemos buscar essas informações? Fora ou dentro? Acreditamos que com essas reflexões que trouxemos nesta noite, poderemos ter respostas um pouco mais profundas acerca de quem somos, o que estamos fazendo aqui na Terra e o que devemos fazer para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Era essa a mensagem da nesta nossa oportunidade, nessa nossa noite. Agradecemos muito a atenção de vocês e convidamos então para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado por este conteúdo que nos fez pensar, refletir, baseando-nos nos ensinamentos de nossa irmã Joana de Ângeles e de nosso guia e modelo, Jesus. Que possamos, com esses instrumentos de reflexão, desenvolver em nós aquilo que necessita ser transformado. Muito obrigado. Estamos muito felizes por tudo que nos dás, por este conhecimento libertador,
por essa oportunidade maravilhosa que é a reencarnação nestes dias difíceis, mas com grandes oportunidades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos.